Um dia iniciamos a live Conexão de Fé, hoje com um convidado muito especial, Emanuel Estênio. Emanuel, desde já, se apresenta pra gente. Repeti teu nome várias vezes aqui, então o povo já decorou teu nome. Mas quem é Emanuel? Compartilha conosco aí. Muito bem, minha gente. Boa noite a todo mundo aí. A paz de Jesus a todos. Alegria estar com vocês aqui da Rádio Olinda. Nesse novo tempo, né, que vocês estão trilhando aí. Nesse mês ocasional, falando de vocações. Obrigado pelo convite aí para falar sobre a vocação matrimonial. Para quem não me conhece, o pessoal que está chegando aí, Emanuel Estênio, sou membro da Comunidade Canção Nova há 17 anos. Hoje, dia 16 de agosto, eu completo 9 anos de casado. Que alegria. Graças a Deus, né? Um dia muito especial para mim. Sou pai de 9 crianças, 7 delas estão no céu com o Senhor e 2 estão comigo aqui na terra para serem educadas e levá-las para o céu também. Sebastião e Maria Tereza já estão dormindo. Eu sou natural do Rio Grande do Norte e hoje eu estou na missão atualmente, na missão da Canção Nova de Aracaju. Massa. Então, Emanuel, que é uma alegria, né, desde já, tê-lo aqui e estar festejando junto com você, esses 9 casados. Quando eu vi a tua live pela manhã hoje, eu disse, meu Deus do céu, que casou certinho, né, de verdade, né? A palavra casou entrou, né? Porque comemorando junto contigo esses 9 anos de casado, falando sobre a vocação matrimonial. E desde já, eu queria perguntar o que é, nesse sentido da vocação matrimonial, comemorando esses 9 anos de casado, o que é viver a vocação matrimonial dentro do ser igreja? Olha, é assumir a palavra de Deus, né? Deus criou o homem para o casamento, vamos dizer assim, de forma muito primária. Quando Deus criou o ser humano, ele diz: crescei e multiplicai-vos, né? Agora o homem, a mulher deixa o seu pai e sua mãe, se unirá ao seu esposo e ambos serão uma só carne. Então, essa experiência do matrimônio, ela faz parte da missão do ser humano, né? Então a gente, vamos dizer assim, nós somos criados para construirmos uma família, para vivermos em família, para sermos casados, para termos essa vocação. Ao longo do tempo, da história, etc., nós fomos descobrindo outras vocações que não são a sua maioria, né? Que são pessoas escolhidas e que de fato dizem o sim, que aceitaram ser um sacerdote, uma religiosa, um celibatário, que vivem em função do reino de Deus totalmente, como diz São Paulo, né? Aqueles que se casam se preocupam com as coisas de Deus e com as coisas do mundo, e é verdade. E aqueles que não se casam se preocupam apenas com as coisas de Deus. Então, um sacerdote, uma religiosa, ela tem essa missão de se preocupar apenas com as coisas de Deus, de se doar, de rezar, de sofrer, de rezar, né, de trabalhar para o reino de Deus, para anunciar a Cristo, para que as pessoas conheçam a Deus. Elas rezam por aqueles que não conseguem rezar, elas se ofertam por aqueles que não conseguem se ofertar. Então essa é a beleza da igreja. Mas de forma especial, 95% da população é convidada a abraçar a vocação matrimonial, né? E então, primeiramente, é importante nós dizermos que o matrimônio, ele é uma vocação da igreja, fundamental da igreja, né? Necessária da igreja, uma vocação que conduz à santidade. É claro que precisamos compreender que, de fato, viver uma vida de oração, de renúncias, de desapego, e uma vida matrimonial parece ser incompatível, né? Uma vida de casado. Por quê? Porque o casal se preocupa com os filhos, se preocupa com as coisas. Então, viver o desapego, né? Viver e ofertar sofrimentos. Por exemplo, uma coisa simples. Você pode dormir, um solteiro, um celibatário, ele geralmente dorme no chão, ele geralmente faz um sacrifício. Você casado não pode fazer algo desse tipo. Você tem uma esposa, você tem que dormir com ela no leito nupcial, etc. Entende? Então, ou seja, existem alguns sacrifícios em uma vida de oração. O
celibatário, o padre acorda e ele já vai ali rezar as suas vésperas, laudes, né? O ofício das horas, vai rezar o seu rosário. E o casado, às vezes, não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer isso porque ele tem que acordar e já vai acordando no ritmo, já tem que tomar banho, dar banho nas crianças, sair para o trabalho, deixar as crianças na escola, depois trabalho, reunião, não sei o quê, vai pagar conta, volta, leva a criança no médico. Ou seja, a vida do casal é totalmente diferente da vida do celibatário, do padre, da freira, né? Então, aparentemente, parece que casar e viver a santidade é algo que não casa, né? Que não se mistura. Mas por isso Jesus eleva então o casamento ao sacramento do matrimônio. Por quê? Porque aquele que vive bem o seu matrimônio chega no céu. Então aqui já é uma coisa no início dessa live para todo mundo aí. Atenção, você que é casado, que é a maioria de nós ou que queremos casar, etc. Atenção, não acho que você vai para o céu rezando, eu costumo dizer assim, né? Rezando igual a irmã Kelly Patrícia, tá? Rezando igual o Frei Gils. Não, você vai para o céu sendo o melhor esposo possível, a melhor esposa possível. Você entende? Você não pode colocar o peso de querer ter uma vida de oração ou exigir do seu cônjuge que tenha uma vida de oração igual à irmã Kelly Patrícia, igual ao Frei Gilson. Estou citando esses nomes que são muito conhecidos, né? Mas para que você compreenda, porque às vezes a gente quer ser um Padre Pio, e na realidade a gente não é chamado a ser um Padre Pio. A gente, no máximo, e claro nós somos chamados a ser um São Luís Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. Você percebe? Nós somos chamados a viver a santidade no nosso matrimônio. Então, nós não somos chamados a viver a santidade como o Frei Gilson, como a irmã Kelly Patrícia, tá? Então, a intimidade que eles devem ter com Deus, a vida de sacrifício, de oração, ela é muito mais bonita, vamos dizer assim, muito maior, mais forte, intensa do que a nossa. Porém, não é mais bonita. Até reformulo o que eu falei. Por quê? Porque nós temos o nosso. Então, quando nós cuidamos do nosso filho, quando nós educamos os nossos filhos, quando nós somos presentes em nossas casas, quando nós ficamos com o nosso esposo, nós estamos vivendo a santidade do nosso patrimônio, né? Que bom, muito bom, mano, trazer essa verdade, né? Porque eu acho que com o crescimento, né, dos Instagrams, do Instagram, da mídia, do Frei Gilson, a gente quer impor isso, né? Com pessoas que querem buscar o casamento. Aqui é uma live, Emanuel, para o intuito jovem, então essa live vai estar sendo transmitida pelo site, vai ficar gravada, vai para o YouTube. E já perguntas assim para os jovens, como foi assim o teu discernimento para essa vocação assim do casamento? Sempre teve esse desejo por ser pai? Ou ali teve um percalço por uma vida sacerdotal, um celibatário? Explica para mim. Então, quando eu era criança, lá no Rio Grande do Norte, lá em Martins, na cidade, eu sempre fui educado muito bem na igreja, né? Fui educado ali com meus pais, me educaram desde cedo, sempre fui presente na missa. Meu pai cantava na missa, minha mãe me levava, aquela coisa toda. E logo cedo fui colocado na primeira comunhão, como muita gente, colocaram as crianças. Depois eu já comecei a cantar, porque eu já cantava ali um pouquinho. Comecei a cantar na missa das crianças. Comecei a ser coroinha. E eu me recordo que numa das missões populares que havia muito no interior antigamente, um dos sacerdotes, Padre Guido, que Deus o tenha, né, em sua glória, um santo padre lá de Mossoró, ele era italiano. Ele um dia me deu uma bênção, me recordo muito bem disso, era coroinha, ele me deu uma bênção e disse assim, você vai ser padre. Aquilo falou muito ao meu coração, né? Eu, criança, devia ter uns 8 anos, 9 anos, ou no máximo. Isso ficou guardado, gravado em mim, né? E durante muito tempo eu pensava que sim, eu seria um sacerdote, assim, mas ao mesmo tempo o desejo de ser pai, né, e o encanto pelas mulheres, vamos dizer assim, me atraía. E eu falava, não vou conseguir viver isso, né? Eu me recordo que naquelas brincadeiras de crianças, né, eu vivi experiências assim de que a gente, uma menininha, né, aquelas coisas de criança, aquela iniciação sexual, infelizmente, que a gente permite que os nossos filhos vivam, ou até estimula,
né? Principalmente no interior, aquela coisa toda. Ah, é brincadeira de criança, namorico, etc. Isso deve ser proibido, né? Então, eu me lembro que eu vivi nessas situações, uma situação, a menina falou algo que seria uma atitude um tanto ruim, e eu disse, olha, eu não posso isso porque eu vou ser padre, né? E ela falou, ah, então tá bom. Eu me recordo que, ou seja, essa situação me salvou de cometer um pecado, talvez, ali, né? Mesmo sendo muito pequeno, mas de viver uma iniciação assim meio precoce em algumas realidades. Depois teve uma outra situação que uma outra menina falou assim, olha, mas eu vou ser freira. E na minha cabeça, o padre e freira realmente tinham, né, estavam, eu era criança, né? Até que depois eu fui descobrir, fui aprendendo as coisas que não. Mas eu vivi essa fase da minha vida, assim, esse tempo. Sabia que alguma coisa iria acontecer. Não me sentia atraído plenamente para o sacerdócio. Tanto que nunca, depois da adolescência, cogitei isso, né? Apesar de estar sempre envolvido dentro da igreja, grupo de oração, né, desde cedo, cantando em grupo de canto, etc. Um dos meus párocos, na oportunidade, perguntou se eu não queria fazer o vocacional do diocesano, mas ele nunca passou na minha cabeça. E quando eu descobri a vida consagrada para leigos, né, nas novas comunidades, através da Canção Nova, através da Shalom, da Toca de Assis, né, de outras comunidades que surgiam também lá na minha cidade, onde eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, aí eu fui percebendo que era isso que eu queria, que era isso que eu me sentia atraído, era esse a vocação a que Deus me chamava, né? E assim foi, entrei na Canção Nova, em 2006, nunca pensei em ser padre na Canção Nova, em nenhum momento passou isso por minha cabeça, né? E tão logo em 2006 eu ingressei na Canção Nova, tive a oportunidade de me apaixonar pela minha esposa, né, Gabi, já em 2006. A gente não podia nem se ver direito, senão eu É, podia ser mandado embora da Canção Nova. E aí, e aí a gente esperou 2006, 2007, 2008. Aí em 2009 a gente começou então a namorar. Namoramos 2009, 2010. Depois de 2 anos a gente se separou, nós ficamos 9 meses separados. Depois voltamos em 2011 e aí a gente noivou em 2012. Não, voltamos em 2012, noivamos em 2013 e casamos em 2014. legal. Você tocou num ponto sobre a questão da afetividade, uma sexualidade assim que vai sendo desenfreada. Eu também sou do interior aqui do Nordeste e é bem comum essas brincadeirinhas e essas incitações de promoção para uma sexualidade mais para frente, numa idade muito jovem. E para tua adolescência, assim, da tua adolescência, como foi assim essa afetividade, essa sexualidade? Tanto porque aqui a gente vai trabalhar muito com o jovem, e o desafio do jovem hoje em dia é essa sexualidade regrada, saudável. Para tu, assim, na tua adolescência, como foi? Olha, para mim já foi difícil. Hoje eu acho quase impossível para um jovem ver a sexualidade regrada, né? Porque hoje a gente está vendo uma promiscuidade muito maior do que há 20 anos atrás, quando eu era adolescente, né? Então, 20, 25 anos. Mas eu vivi situações assim, eu tinha, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu digo para os jovens, né? E digo para os pais que estão nos acompanhando agora, vão ver essa live depois. Eu percebo que mesmo dentro do mundo que eu vivia, primeiro que eu vivi no interior, então já foi uma grande bênção. Naquela época, há 40 anos, eu tenho 40 anos, então eu vivi até os meus 11 anos lá. Ou seja, eu passei 11 anos da minha vida no interior. E no interior a gente não tinha aquela coisa de drogas, não tinha uma promiscuidade tão grande. Tinha, sim, cabaré, aquelas coisas todas do interior, né? Uma ou outra questão de homossexual, existia um ou outro, se era um ou outro, uma pessoa mesmo, assim, algo desse tipo, muito esporádico. A gente via as pessoas muito mais piedosas. E a palavra que eu uso é essa: as pessoas tinham um temor a Deus, ou seja, as pessoas temiam a Deus, as pessoas amavam a Deus. Elas, de certa maneira, tinham medo de serem castigadas. Ainda havia um medo de ir para o inferno, coisa que não existe mais nos dias de hoje, entende? Infelizmente, isso foi tirado. O medo de ir para o inferno é uma desgraça, né? A gente não deve seguir a Deus por causa do medo. Mas é preciso que a gente tenha um pouco de medo. Sem medo, uma criança pula se você não tiver medo de altura, você pode pular, você pode cometer erros. Se não tiver medo de ser atropelado, você pode ser inconsequente. Então, o medo, ele é saudável. E as pessoas perderam o medo do inferno, o medo de perder a alma, né? Para elas não existe isso, para elas não existe Salvador. Infelizmente, muitos pastores, padres, né, que seja, chegaram a dizer isso. Por exemplo, aquele padre Quevedo que dizia isso:
o diabo não existe, o demônio não existe. Ele fez um grande desfavor à sociedade brasileira, à catolicidade. Porque se você diz que o demônio não existe, o inferno não existe, ou seja, você vai na mídia muito grande e às vezes existem algumas pregações que falam sobre isso, né? Hoje em dia, dentro da teologia de libertação, que fala bastante sobre essa realidade, ou seja, esvazia essa espiritualidade. Ou seja, a pessoa não teme a morte eterna, então ela não vai lutar pela santidade. Então eu vejo que hoje falta muito isso, o temor a Deus. Por isso que as pessoas são capazes de fazer atrocidades, como, por exemplo, entrar numa creche e matar criança. O que falta? O temor a Deus, entendeu? Falta o temor. Aqui, realmente, o Brasil é um país que não tem justiça, aparentemente, né? Onde aqui é uma terra sem lei, onde parece que o crime compensa. Isso a gente vê, infelizmente, na mídia está aí, a gente olha politicamente o que está acontecendo. No entanto, a gente não pode esquecer que com Deus não é assim, né? E veja, o Deus que acolhe a todos, e até nós ouvimos muito bem isso, o Papa nos dizer, na Jornada da Juventude, a igreja acolhe a todos, a todos, a todos, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que no céu só entram os santos. Então, a igreja acolhe a todos, mas no céu só entram os santos, né? E a gente entra na igreja para ir para o céu. Ou seja, só entra pessoas que querem se transformar. Então eu vejo que o que falta no tempo de hoje é esse temor de Deus. E mesmo nas dificuldades e ignorância, eu percebo que eu tinha esse temor de Deus. Então, diante disso, na minha adolescência, esse temor a Deus, essa educação religiosa que meus pais me deram, mesmo nas suas limitações, não eram carismáticos, não eram assim convertidos totalmente, mas me passaram ensinamentos. E isso me ajudou a quê? A lutar e não ir para o cabaré, a não ir para a bebida, entende? Por quê? Porque eu tinha um temor de Deus, eu tinha um temor, eu não queria macular o coração de Deus. Então, a minha sexualidade, ela de certa maneira foi um pouco preservada por causa disso. Infelizmente, eu caí muito na masturbação, né? Eu vivi essa realidade, mas mesmo nos namoros que eu tive, eu mantia a minha castidade, né? Avançava, mas eu nunca cheguei a ter uma relação sexual com nenhuma namorada que eu tive, né? Foram poucas também, nenhuma ficante também que eu tive relação sexual. Então isso é uma grande graça, né? Por quê? Porque havia um temor a Deus. Então hoje eu sei que é muito mais difícil, mas é preciso que a gente peça esse dom, o temor a Deus, né? E depois o dom da fortaleza, o dom da castidade, enfim. Mas eu vivia minha sexualidade assim, né? Minha afetividade dessa maneira. Maculada, assim, justamente como você mesmo disse agora, né? Pelos estímulos dos nossos tios, estímulos da sociedade, mesmo muito abençoada a minha sociedade lá em Natal, no Rio Grande do Norte, lá no interior, com 11 anos. Eu morava na capital com 11 anos, mas eu sempre ia no interior, então aquele vínculo do interior durante 2, 3 anos. E aí, graças a Deus, com 14, 15 anos já entrei na renovação, já fui vivendo ainda mais esse desejo de santidade. Então foi desse jeito que a gente viveu a nossa afetividade, né? E é muito interessante, né? Porque assim a gente vai trabalhar um pouquinho nessa questão da juventude. Por exemplo, né? Muitos jovens aqui que estão aqui porque têm o desejo de querer casar, né? De ter o interesse de seguir essa vocação matrimonial, essa vocação de ser uma família em Deus. Então, como foi para tu assim a luta, o antes do namoro, o durante e o depois, você dizer assim, pré-noivado, até o casamento? Como é que foi para você e para a Gabi? Então, vamos lá, vamos primeiro por antes, né? Importante que na Canção Nova a gente tem uma experiência, uma opção, uma oportunidade muito bonita de, assim como na Hora de Maria, né, da qual você faz parte, ou seja, nas novas comunidades existe um zelo, um cuidado para que a gente não filhe, porque na realidade no dia a dia do mundo a gente se apaixona muito facilmente e aí a gente acaba conquistando e a outra pessoa se apaixona, daqui a pouco passa aquela paixão e a outra sofre, ou seja, existe ali um momento de feridas, né? Então lá a gente, esse tempo de espera, essa impossibilidade de assim estar gostando já e se declarar, não existe isso. Então isso é importante, a gente vai amadurecendo. E a gente vai descobrindo a importância da amizade no relacionamento, de ser amigos, né? de ser companheiro, etc. A gente vai descobrindo o que é amor, né? A gente vai descobrindo o que é o namoro, a importância do namoro, o que é o conhecer do namoro. Isso é muito importante. Eu quero dizer o seguinte, mesmo na Canção Nova, eu percebo que eu não vivi 100%, né? O que eu deveria ter vivido. Quer dizer, então, por exemplo,
algo que é muito importante para nós. O povo brasileiro ele é muito noveleiro, né? A gente é muito noveleiro. Então, a nossa sociedade, antigamente, principalmente, quando a TV mandava, hoje em dia ela manda bastante, né? Tanto que está havendo a perseguição de quem está na internet, né? Porque a TV quer manter o seu monopólio ali, mas não manda tanto. Mas antigamente, principalmente, ou seja, as pessoas viviam de novela. Né? Por exemplo, no Nordeste, você torce para qual time? Né? Eu, fala aí. O Náutico é pernambucano, né? Você é pernambucano. Pernambuco tem um time bom. Mas principalmente o pessoal da capital, da região aí. Mas o pessoal do interior, a gente torce por quê? Por time de São Paulo, time do Rio. Né? Por quê? Porque é isso que passa na TV. Você está entendendo? Então, presta atenção, você que está me escutando agora. Olha, se você perguntar para o pessoal do Nordeste, torce para qual time? Os meus pais, na minha época, só transmitiam-se o jogo do Carioca. Então era ou Flamengo, ou Vasco, Botafogo. Flamengo, Vasco, Flamengo, Vasco, não dá. Na minha época, já de criança, era o Paulista. Eu me lembro que, por exemplo, eu sou São Paulo. Torço para São Paulo. E São Paulo vai ganhar hoje do Corinthians, né? Então, mas quando eu tinha 10 anos, o São Paulo estava ganhando tudo. Ganhou, foi bicampeão mundial. Então, o que estava passando na televisão? Jogo de São Paulo. Hoje, se você perguntar para as crianças, para que time ele torce? Perguntar para meu filho é brasileiro. Eu torço para o Manchester United, eu trouxe para o Cristiano Ronaldo, eu trouxe para o Neymar, entendeu? Eu trouxe para o Real Madrid, eu trouxe para o Barcelona, porque é o que passa na mídia. Ou seja, assim como as pessoas torcem para um time porque a mídia passa isso, muitas outras coisas as pessoas aprenderam porque a mídia passa. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas aprenderam o que é amor de acordo com a TV. Então, uma coisa que é importante, contei tudo isso para dizer isso. Eu vivi isso e eu sei que muitos vivem. Uma coisa que é muito importante é que a gente não sabe o que é amor. A gente não sabe o que é namoro, porque a gente acha que é amor e que namoro é aquilo que passa na televisão. Você tá entendendo? Por isso que eu falei que a gente é noveleiro. Porque é aquilo que a gente passa na série, na mídia. Então, hoje é isso. Então, é preciso que a gente aprenda o que é amor. Aprenda o que é o namoro. Né? E namoro é esse tempo, sim, de conhecimento, de saber se o outro quer ter filhos, se o outro se ele é capaz de perdoar facilmente, se o outro gosta de arrumar casa, né? Então, você vai começando a colocar alguns pontos, sim, alguns pontos assim, olha, quando eu penso num homem, o que me atrai é isso, quando eu penso numa mulher, o que me atrai é isso, eu gosto de ver um homem engraçado, alegre, não, eu gosto de ver um homem mais sério, eu gosto de ver um homem forte que me protege, não, eu gosto de ver um homem brincalhão, carinhoso. Então, você vai colocar uma lista, e o namoro é isso, você vai conhecendo aquela pessoa, conhecendo nela, através também dela, vai conhecendo a história dela através da família, conhecendo através das partilhas, isso é muito importante. Então, comigo foi assim, eu tive que aprender o que é amor. Tanto que eu e a Gabi acabamos o namoro, que eu falei já, né? Porque a gente precisava dar uma parada, entender um pouco, e olha, quando a gente parou, acabou o namoro, a gente deu um gás na nossa vida. Então, parecia que aqueles 11 meses que ficamos separados, valeu por 2, 3 anos de namoro, porque a gente não deixou de ser amigo, a gente começou a se questionar, eu comecei a ler, né, livros que me ajudaram, porque os livros falam comigo. Então, por exemplo, eu li Namoro, do professor Felipe Aquino, Problemas no Namoro, do professor Felipe Aquino, eu li livros como, por exemplo, Namoro Sim, Bagunça Não, eu li livros de João Mohana, Namoro é Isto, eu li livros de João Mohana, A Vida Sexual dos Solteiros e Casados. Então, eu fui buscando na literatura entender por que acabou o namoro, o que aconteceu, mas eu amo, o que é esse amor, aonde está errado? Aí fui literaturas como, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor e outras coisas que acontecem que a gente pode, graças a Deus, ter acesso hoje, que vai nos ajudando. Então, comigo foi assim, eu precisava ali viver esse tempo de espera, compreender o que é o amor, né? Conhecer isso, entender, né? E estar disposto a conhecer também a Gabi. Durante o namoro, foi aquela luta de aprender a namorar, a gente foi aprendendo a namorar, ou seja, a gente não namora mais como o mundo, né? Não é só a parte sexual, não é só o conhecer o corpo, mas é conhecer a alma. Então, isso também foi uma luta, por quê? Porque eu também tinha desejos, assim como ela. E aqui digo uma coisa para vocês, se vocês se há um namoro na igreja que vocês não têm desejo um pelo outro, alguma coisa está errada, porque tem que ter esse desejo, tem que ter uma atração. Isso faz parte do namoro também,
cristão, não é católico, um desejo, uma alegria de estar juntos, um desejo sexual mesmo, né? Que deve ser controlado pelo homem novo, a mulher nova, né? Que deve impor limites de horário, limites de lugar, ajudar você, né? Justamente a viver a santidade ali. E depois, o pós-namoro, a gente quando casa, eu costumo dizer o seguinte, que parece que a gente já conhece o outro, mas a gente só vai conhecer depois que casa. Então, é outra realidade, cara, é outra realidade, assim. A gente aprende a ser pai sendo, né, depois que o filho nasce. Então, a gente aprende o que é amor de verdade parece depois que, no meu caso, foi assim, depois que a gente casa, né? Depois que a gente casa, a gente vai vivendo o dia a dia, né? Da lua de mel, da partilha, das dificuldades, né? E aí, é a linda aventura do matrimônio. Eu já vou entrar já na pergunta já, que aqui é como é a realidade hoje em dia, né? Depois desse antes, durante e depois do namoro, como é a realidade de casado e como pai também, né? Bem, Como é para bem, a minha realidade, é, a gente que é da igreja assim, né, consagrado, veja, eu falava no início da nossa live que o padre, a freira, eles têm uma espiritualidade diferente dos mortais, né, dos que casam, etc, né? Mas nós que somos consagrados, temos assim, temos que ter esse equilíbrio, porque nós somos chamados, né, a vida normal, natural do homem, né, a vida casada, etc. Mas, ao mesmo tempo, temos um compromisso, né, uma vida de missão, uma vida de entrega, uma vida missionária, uma vida de oração. Então, isso também foi muito importante para nós, porque eu tive que, enquanto solteiro, eu estava vivendo a minha missão. Quando eu casei, eu tive que dar uma equilibrada, tive que começar a readaptar a minha missão ao matrimônio, né? A vida a dois, né? Eu não tomava decisões sozinho, agora tomamos decisões juntos, né? Eu não faço tudo o que eu quero plenamente, eu preciso estar fazendo junto com ela, eu preciso abdicar. E a vida do casamento é uma vida de renúncia, né? A vida do ser humano é uma vida de renúncia, né? E isso é a beleza, ou seja, quando Jesus diz assim, olha, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, é essa experiência. Então a gente renuncia sempre para fazer o outro feliz, para ceder um pouco. E a gente vai vivendo nessa rivalidade do amor. São Paulo vai dizer o seguinte, que a única rivalidade entre vós seja quem ama mais. Então, essa experiência, olha, quer um copo de água? Quer? Não, deixa que eu sirvo você. Não, pode deixar que eu vou buscar. Ou seja, ao mesmo tempo, eu preciso que a gente aprenda a ser deixado, a ser amado, né? Se deixar ser amado. Também a gente corre o risco de, nessa rivalidade, a gente não se deixar ser amado, né? Não, a gente tem que também se deixar ser amado, ser cuidado. Isso é muito bom. O outro se sente muito bem ao cuidar de você. Isso é muito bacana. Então, na vida, na minha vida matrimonial, assim, o que mudou é essa realidade. E segundo, ter essa consciência, ou seja, uma pessoa quando casa, ela não é, veja, ela não é um solteiro que tem relação sexual sem pecado, você está entendendo? Então, o matrimônio não é o lugar onde você pode ter relação sexual a qualquer hora sem pecar, tá certo? Então, isso não é o matrimônio, é outra realidade. Ou seja, a partir de agora somos uma só carne, né? Dividir a casa, dividir, estabelecer metas, sonhos. E tão logo já construir uma família, ou seja, ter filhos. E não existe família de pet, né? Não existe pais de pet, né? Não existe isso. Isso não é de Deus, tá? Então, é preciso que a gente construa a família com pai, né, mãe e filhos. Então, estar aberto à vida. Até mesmo a gente, quando vai no matrimônio, uma das promessas que a gente faz é essa. O padre pergunta, prometeis receber os filhos que Deus quiser lhe dar a você? Sim. Mas tem gente que nem se lembra disso, né? Então, a partir do momento que nasce um filho, cara, aí é que muda a história. Aí é que muda a história. Porque você tem que aprender a ser pai. Isso é muito difícil, assim. Olha, se tem uma arte que é louca, assim, que é difícil, que requer estudo e dedicação, é a arte de ser pai, de ser mãe. Educar uma criança, educar um filho, sabe? Para que ele tenha as menores crises possíveis, feridas possíveis, né? Hoje mesmo aqui,
tive que dar um tapa na minha filha, um tapa no meu filho por uma situação, e aí a gente vai, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Eu poderia ter eu poderia ter sido mais paciente, poderia ter chamado aqui. Só que eles são crianças agora, eles não entendem ainda argumentos. Então, cara, cada um tem um temperamento, você entendeu o temperamento do seu filho ali, mas eles são muito pequenos, ainda não são capazes de ter o temperamento muito claro, e a gente não tem o domínio total da arte do temperamento, e isso é muito importante. Eu convido você a conhecer muito sobre o temperamento do seu esposo, do seu cônjuge, né, da sua esposa e dos seus filhos, para melhor educá-los, para melhor viver, para melhor compreender. Ah, por isso que ele reage assim. Ah, por isso que ele reage assim. Porque às vezes faz parte da natureza daquela pessoa. Então, é preciso conhecer os temperamentos, conhecer, né, ver como a personalidade daquela pessoa está sendo formada, onde precisa de cura, como é que estão os seus afetos, a sua história. Cara, é um mundo. A vida matrimonial é linda, a vida de família é linda, porque é um mundo, sabe? Nós não somos uma coisa, nós somos pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para uma cadeira, eu estou olhando aqui uma cadeira, você já sabe o que ela é, você já sabe o que ela pode fazer, mas o ser humano não. O ser humano, você acha que até sabe, conhece seu filho, mas no outro dia ele acorda de outro jeito, e a sua esposa acorda de outro jeito. Então, o ser humano é uma riqueza, é um mundo. Por isso que a beleza da vida matrimonial é desse jeito. Não se esgota nunca. Não se esgota nunca. Nunca. É muito engraçado que na hora que você tocou no assunto, eu dei até uma risada, porque era uma das perguntinhas aqui. No Dia dos Pais agora eu vi muito, né? E Dia das Mães também vi muito. Mãe de quatro patas, pai de quatro patas. Qual é a tua opinião sobre isso, Emanuel? Para mim não existe. Minha opinião é essa. Né? Massa. Não, animal é, a gente dá carinho para ele e eles também dão carinho para a gente. O animal dá carinho, sim, né? São carinhosos e a gente também é. É um animal de estimação. A gente, muitos deles, né, têm um sentimento assim parecido muito com o amor, vamos dizer assim, né? É um animal que assim é muito carinhoso, que é paciente, ou seja, ajuda bastante muita gente, é um companheiro, né, para muitas pessoas que vivem só, mas a gente não pode limitar a família para sermos pais de animais, de pet. Nós podemos sim ter, e é até bom, eu gosto, eu tinha um cachorro lá quando eu morava em Cachoeira Paulista, né, quando eu saí de lá, um dos motivos que mais me fez chorar, né, para sair lá do, de Cachoeira Paulista foi deixar o cachorro lá, né? Porque eu não podia, porque eu ia morar em apartamento. Então eu chorei muito, a Gabi chorou muito, as crianças choraram muito, né? Mas cada um no seu lugar, entende? Cada um no seu lugar. Então minha opinião é essa. Minha opinião é essa. Cada um pode ter a sua opinião, mas acima de tudo que a gente nunca pense que o Chesterton vai dizer o seguinte: quando começa a haver um culto demasiado aos animais, há uma destruição do ser humano. Então Chesterton vai dizer isso. Chesterton é um grande escritor católico do século passado, de Londres, da Inglaterra. E a partir dele surgiu um grande escritor também que foi C.S. Lewis, que muita gente conhece, e Tolkien na época. Então são pessoas que se basearam muito no Chesterton, que é um grande escritor. Ele vai dizer muito isso. O Padre Paulo Ricardo tem até um curso agora, se não me engano, uma live, ou alguma coisa desse tipo, que ele fala desse culto demasiado aos animais, né? O mal que existe nisso. Então a gente tem que estar muito atento, né? Gente, cada coisa tem a sua função, né? Eu não posso achar que isso aqui, né? Ele é um prato. Isso aqui é uma xícara, ela tem uma função muito clara. Então as coisas têm uma definição muito clara, né? Tem uma ontologia, né? Então como dizer aquele ditado, cada macaco no seu galho, né? Para a gente fechar esse ser família, né? Como é ser uma família em Deus, né? A gente sabe que você é da Canção Nova, tem uma caminhada muito grande, pregador, cantor, escritor. Mas como é que é ser uma família de Deus nessa igreja doméstica? Podemos dizer assim. Então, a família é a igreja doméstica, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. O Papa João Paulo vai dizer isso já, a igreja vai nos dizer isso. São João Paulo II trouxe bastante essa realidade. Então, a família é o santuário da vida, a família é a igreja doméstica, a família é querida por Deus. Deus é família.
Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quis uma família humana, Jesus, Maria e José. Então, ou seja, Deus quer uma família, né? Homem, mulher e filhos. É o santuário da vida, é a igreja doméstica, é onde a gente ensina virtudes, valores. Infelizmente, nós terceirizamos muito isso durante os últimos anos. A gente quis confiar à escola, à educação dos nossos filhos e à igreja, à catequese. Mas, na realidade, o pai e a mãe têm que assumir novamente isso, porque as escolas não dão certo, né? Até mesmo dentro da igreja, a gente não pode entregar na mão da igreja. Então, a gente tem que educar nosso filho na fé, com o auxílio da igreja. A gente tem que educar o nosso filho na virtude, com o auxílio da escola, né? De uma boa escola. Mas nunca lavar as mãos e deixar que os nossos filhos sejam educados plenamente na virtude, né? Na sua personalidade, pelo ensino. A escola, sim, tem que dar a parte técnica, o conhecimento, etc., de história, geografia, português, inglês, física, etc. Mas a parte de virtudes, isso é o que faz o ser humano ser pleno, né? A parte de moral, né? Isso é muito importante. E vem da onde? Vem de casa, vem do berço, né? Vem da família. O respeito, a hombridade, né? A gratidão, né? O pedir desculpas, o ser proativo, o ajudar as pessoas, a disponibilidade, tantas outras virtudes que fazem parte do ser humano, de uma vida sadia, isso deve ser educado dentro de casa. Então, a família é o santuário da vida, a família é o lugar onde a gente precisa ensinar nossos filhos a rezar, um lugar onde tem que ter um oratório, onde tem que ter livros da igreja, onde seus filhos vejam vocês rezando. Então, é um lugar que a gente precisa voltar a rezar. Antigamente, o povo rezava todos os dias o texto nas suas casas. Isso precisa voltar. Essa boa atitude precisa retornar, né? Mas é muito difícil, ninguém faz isso. Hoje em dia é muito corrido, cada um vai na academia, cada um vai não sei aonde, cada um vai para onde. É a faculdade, a gente nem consegue jantar junto. Ok, mas priorizem, né? Tudo é questão de organização, tudo é questão de prioridade. Então, se você hoje, eu, por exemplo, eu não gosto de academia, mas eu não gosto e não faço porque não é prioridade, entendeu? Um dia que eu tiver ruim das pernas, eu vou ter que, é prioridade, aí eu vou ter que ir. Então, eu sei que é assim, né? Minha prioridade hoje talvez seja outra coisa, enfim. Só que na hora que eu tiver nessa necessidade, eu preciso priorizar. Ou seja, a sua família tem que ser a sua prioridade. E hoje, de repente, você transformar a sua casa nessa casa de oração, como? Pegando pelo menos um dia na semana para rezar um texto juntos, ou uma refeição antes de comerem, rezar um pouco, agradecer toda a refeição antes de fazer isso, tentarem tirar a TV, tirar o celular da mesa e ter as refeições nesse momento, porque a mesa é o lugar da partilha, é o lugar do encontro, é o lugar da ação de graças. Então, ou seja, isso faz, ou seja, a mesa, o depois do jantar, estar um pouco no sofá, conversando, o rezar um texto, a oração entre marido e esposa antes de dormir, nem que seja uma Ave Maria, né? O rezar pelos filhos, o pedir que Deus abençoe o seu filho, a sua filha quando vai colocar na cama, né? O filho pedir a bênção ao pai. Ou seja, essas pequenas gotas são demonstração de uma família em Deus, né? De uma família que vai buscando ser esse santuário da vida, essa igreja doméstica. Temos jovens na live, mas também já temos casais na live já. E tocando nesse ponto sobre filhos, eu achei algo muito interessante sobre a questão do milagre do Sebastião, né? A profecia do Sebastião, você partilhando um pouco sobre isso. Mas, assim, na realidade de filhos, como foi para você e para a Gabi? O quê? Na realidade, Como foi o quê? assim, tanto do Sebastião, mas também das perdas, como tantos casais aqui também que estão presentes, tem essa dificuldade no engravidar, dificuldade. Sim. Então, primeira coisa que eu sempre quis ter muitos filhos, né? Tipo assim, queria ter uns 4 filhos, no mínimo, né? Na verdade, eu sempre dizia que eu queria 3 filhos. Aí um dia eu estava com uma freira e partilhando sobre isso, ela falou, meu filho, por que você não tem 4 ao invés de 3? Por quê? Porque geralmente assim, o primeiro é o primogênito, o último é o caçula e o do meu sempre fica ali sobrando. Aí ele falou, para não ter nenhuma situação dessa, tem um 4º filho. Eu disse, boa, eu vou ter esse 4 filhos. Só que eu já pensei num carro. Falei, cara, aí eu vou ter que comprar uma Kombi, né? Ou seja, já vou ter dinheiro para comprar um carro que caiba 4 pessoas, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça. E estava aberto a vida e tal.
Quando nós casamos, a Gabi estava concluindo a faculdade. Ela disse, vamos esperar um pouquinho até eu concluir a faculdade. Isso nós casamos em 2014, 2015. A gente estava no encontro da misericórdia e o Frei Josué falou assim para a Gabi, minha filha, eu estou sentindo no coração que vocês não demorem a ter filhos. Porque às vezes quando vocês querem, vocês não conseguem. Aí a gente se abriu assim ainda mais, rezamos, e aí ele descobriu que estávamos grávidos, foi uma felicidade muito grande. Essa história já está em testemunhos aí na internet. Que eu descobri que eu ia ser pai, eu estava lá em Israel, então foi uma alegria assim, e que era gêmeos, aquela coisa toda. Quando eu volto pro Brasil, a minha esposa começa a sangrar, depois eu vou em missão, e ela vai para o hospital, e ali acontece o aborto. Então vem aquela primeira dor, aquela primeira angústia. Depois nós engravidamos novamente, engravidamos novamente, aí a segunda perda, e ali aquilo doeu bastante, aí veio os medos, as raivas, as angústias, os questionamentos, né? E ao mesmo tempo os consolos de Deus, né? É a hora de viver a fé. E assim a gente foi vivendo, até que a gente começou todo um tratamento, porque a gente tem que fazer tudo que está em nossas mãos. A Gabi sofre de trombofilia, né? A gente detectou isso, pagamos o que tem que pagar para fazer os exames e fazer todo um tratamento. A gente fez um tratamento com uma moção também, que a Gabi precisava receber, além da trombofilia. Então, ou seja, a mulher vive ofertas, né? Quem tem trombofilia sabe que tem que tomar uma enoxaparina, uma injeção todos os dias durante a gravidez, um pouco antes, às vezes, ou depois. E uma injeção que dói na barriga, né? Imagina, são 9 meses de injeção todos os dias, né? Sem falhar nenhuma vez. Além do gasto financeiro, às vezes o governo demora a dar, no nosso caso demorou no primeiro filho. No segundo, que foi em Belo Horizonte, foi maravilhoso. Então o governo lá de Belo Horizonte foi uma bênção, mas em São Paulo foi uma dificuldade, né? E são injeções caras, cada injeção, acho que era R$ 40 cada uma, na época, né? Então imagina isso em 2016, 17. Então aí de repente veio o Sebastião, uma oração, porque além de procurar tudo que fisicamente, humanamente era possível, e precisamos fazer isso, a gente também continuou buscando tudo que era possível espiritualmente. Pessoas para rezar, santos protetores, etc. Até que um sacerdote rezou por nós, padre João Batista, e ele pronunciou o nome de Sebastião e proclamou que ele estava vindo. Pouco tempo depois a gente descobriu que estávamos grávidos, era um menino, e assim foi. Nosso filho nasceu. Quase eu queria muito que fosse dia 13 de maio. Ia ser dia 13 de maio, mas aí a bolsa estourou no dia 12. A médica não quis esperar o dia 13, por mais que tenha sido no finalzinho da noite. E a gente compreendeu, né? Vamos lá, pais de primeira viagem. A gente poderia ter esperado para nascer no dia 13 de maio, ter toda uma simbologia, né? Mas nasceu no dia 12 à noite e já era 13 de maio em Portugal, né? Isso, perfeito. Então já era dia 13 de maio em Portugal. E nasce o Sebastião, nosso presente, assim, eu fui aprender o que é amor com o Sebastião, né? Nesse sentido, assim, entendendo que amor, amor e foi com o meu filho que eu entendi que amor, o contrário de amor não é ódio, mas o contrário de amor é indiferença, né? Para mim, isso é muito forte, porque teve um fato. Eu estava muito cansado, acabado de chegar de missão, e minha esposa, por amor, né, deixou eu dormir até mais tarde um pouquinho, levou o bebê, o Sebastião, para passear. Naquele soninho da manhã, colocou ele num quarto, o Sebastião começou a chorar. Eu acordei, peguei ele, abracei, beijei, coloquei ele na cama e disse: dorme, meu filho, dorme que vem. E na realidade, quem queria dormir era eu. E foi o que aconteceu. Eu cochilei e o Sebastião foi rolando e rolou e caiu da cama. E eu acordei com ele no choro, na cama, no chão, peguei ele, abracei ele e olhei para ele e falei assim: me perdoe porque o papai é egoísta. Então ali eu percebi que o contrário de amor é o egoísmo, né? Porque quem queria dormir era eu. O amor é se doar. O amor é morrer para si e se dar a outro. Então eu precisava ficar acordado por causa do meu filho. É claro que falar isso é muito bonito, porque várias vezes, durante as madrugadas, meu filho teve que acordar, e também quando a Gabi teve que desmamar ele, por causa da gravidez da Maria Tereza, que foi logo em seguida, pouco tempo depois, eu que tinha que ficar na madrugada. Um dia, 2, 3, 4, 5, beleza. Mas olha, 1 mês, 2 meses, todas as noites, cara, você não aguenta. Então, é interessante perceber que mesmo aquela criaturinha que você ama tanto, que não desejou, você às vezes perde a paciência. Então, é um aprendizado sempre, é um aprendizado sempre. E assim foi, depois vieram outros filhos, outras gravidezes que aconteceram, que a gente não se programou, mas sempre estava aberta a vida.
E veio o grande presente para nós também, que foi a Maria Teresa, né? E essa princesa que o Padre Jonas tinha profetizado. A gente sabia que teria um menino ou menina, porque o Padre João Batista profetizou um menino e o Padre Jonas rezava dizendo que viria uma menina linda. Caramba. E veio, de fato, a menina linda, né? A Maria Teresa veio para cá, para os nossos braços. Depois nós engravidamos novamente. O Sebastião falou: mamãe, você está grávida, tem um menino aí, um menino João Paulo, né? E depois a gente descobriu que era gêmeos, infelizmente perdemos eles. E nesse ano, depois dessa última perda que foi em 2020, eu ainda queria ter outros filhos, mas aí a Gabi estava com muito medo, é muito doloroso o aborto para a mulher. Foram 4 abortos, né? Então o corpo da Gabi estava em luto ainda. Aí ela participou de um retiro, né, esse ano, em fevereiro, e houve ali um momento de libertação muito bonito na vida dela, de reconciliação, e pouco tempo depois a gente engravidou novamente, né? E parecia que estava tudo certinho, ia ser uma grande bênção na nossa vida, mas infelizmente veio mais uma perda, assim. A gente vive na fé, né? Nós não temos respostas, mas temos filhos nossos no céu. E a gente aproveita esse sofrimento para ofertar. A gente não quer esse sofrimento, mas se ele vem, a gente abraça a cruz, oferta, busca viver santidade, se amar, né? E continuar a nossa vida. Então, mais ou menos essa é a nossa história nesse tempo de filhos. O que eu posso dizer para as pessoas que estão ali tentando engravidar e não conseguem? Coragem, permaneçam firmes. Quando a gente não tinha filhos, eu era aberto e sou aberto, por exemplo, à adoção, né? Então, essa paternidade e a maternidade passa pela adoção e isso é maravilhoso. E também aguenta firme, porque eu vi irmãos de comunidade, né, que casaram antes de mim, que tiveram filho depois, que não conseguiram engravidar, né? Irmãos que ficaram 10 anos sem ter filhos e depois veio filhos, hoje tem 3 filhos, né? Então, o próprio Diácono Valdir com sua esposa é um desses casais. Outro irmão que casou com a mesma época que nós, há 9 anos, e foi o último, foram 4 casais que casaram naquele mesmo dia. E eles, todo mundo já tinha filhos, eles não conseguiam. Acho que depois de uns 4, 5 anos, né, foi que eles engravidaram e hoje eles estão no 3º filho. Então, que bênção. Então, confia, luta, pede a Deus e permanece fiel. É muito interessante isso, Emanuel, por isso que eu toquei nesse ponto, porque, querendo ou não, tem tantos casais aqui na live, né, que passam também por esse momento de engravidar, né, por essa luta. E é interessante ver de pessoas que estão passando, né, também por essa luta e vendo também que há uma esperança, né? Deus é essa própria esperança para nós. Deus é esse que nos ajuda nesse caminho a buscar e viver nesse caminho de fé, né? Acreditando naquilo que Ele é o Deus do impossível e pode fazer.